Vamos lá, pessoal. Bom, raciocínio probabilístico. A gente está agora mexendo com o fundamento da aprendizagem de máquina, né? O fundamento da aprendizagem de máquina não é aqueles classificadores KNN, redes neurais, não. Aquilo ali vamos dizer, um avanço na área, né? Quando a coisa começou e, na verdade, evoluiu bastante, né? Começou com isso aqui, começou com raciocínio probabilístico, começou com estatística, e evoluiu para coisas mais, vamos dizer assim, mais empíricas, como redes neurais, como árvore de decisão, como o próprio KNN. Mas nesse caso aqui, isso não quer dizer que parou de se pesquisar em termos de raciocínio probabilístico, em termos de estatística, não. Ok? Isso, na verdade, é o que existe de mais formal na aprendizagem de máquina. Ok? Então tem seu valor e tem coisas muito sofisticadas também. A gente vai ver o quê? A gente vai ver o fundamento, a gente vai ver a raiz, né, dessa linha de pensamento para aprendizagem de máquina, e sem esquecer que tem coisa muito mais complicada mais sofisticada, vamos dizer assim, ok? Bom, a gente está mexendo com uma sub-área da aprendizagem de máquina que a gente tem notações diferentes. Então a notação básica aqui para probabilidade é o que a gente chamou de classe em árvore de decisão, no KNN, no vizinho mais próximo, né? Aqui a gente chama de variável aleatória. Então é o que a gente quer descobrir, certo? Então, por exemplo, qual o gênero de uma pessoa, dada que a pessoa tem peso tal e altura tal? A variável aleatória vai ser o gênero, é a classe, certo? Um exemplo aqui, cárie pode se referir ao fato da presença, verdadeiro ou não falso, da doença, certo? Então, num classificador convencional, a gente já tem a saídazinha lá. Olha, o cara tem cárie ou não, certo? Então, a saída pode ser uma ou outra. No caso de probabilidade, a gente está trabalhando aqui com a equação, que a gente tem que calcular essa equação para verdadeiro, certo? E tem que calcular a equação para variável aleatória falso. E a gente vai calcular essas duas equações e ver qual é o que dá a maior probabilidade. A maior probabilidade vai ser a decisão da gente, vai ser a classe da gente, vai ser a variável aleatória. Ok? Existem alguns tipos de variável aleatória, né? Tipo não, na verdade, domínio. O domínio verdadeiro ou falso, né? É o domínio booleano. O domínio de variáveis aleatórias discretas. Então, por exemplo, no caso lá no caso do restaurante, se a gente vai esperar ou não, que foi a aula sobre árvore de decisão, a gente vai esperar ou não para ser atendido, né? Então, aí são variáveis aleatórias discretas, ou seja, tem uma categoria, né? A gente vai esperar sim ou não, certo? Tem o caso do descobrir o gênero de uma pessoa baseado no peso e altura. Então, a gente tem dois valores distintos, masculino e feminino, ok? Tem o caso do jogar tênis ou não, e aí a gente já tem um domínio de 4 valores distintos, 4 categorias, ensolarado, chuvoso, nublado ou nevoento. Então nesse caso aí a gente tem variável aleatória, a gente tem classe, né, com 4 categorias distintas, né? Variável aleatória contínua, aí a gente já vai ter, ao invés de categorias distintas, a gente vai ter valores contínuos como resposta. Então, nesse caso, eu posso ter infinitos valores, certo? E quando eu tenho infinitos valores, quando eu tenho números que são infinitos valores, aí a gente já está trabalhando com um problema diferente, que não a classificação de padrões. A gente está trabalhando com um problema chamado regressão. Então, a gente está tentando fazer a identificação de um valor contínuo, ok? Isso a gente não viu e acho que não vai ver nessa disciplina de IA, porque a gente está trabalhando de forma muito superficial sobre o que existe em aprendizagem de máquina. Mas no caso de a variável aleatória ser contínua, se a classe for contínua, a gente já está trabalhando com outro probleminha aí, que é a regressão. Bom, eu assumo que vocês pagaram a cadeira de estatística e probabilidade, então se vocês pagaram, vocês sabem muito bem o que é uma probabilidade a priori. Então imagina que eu tenho um balde, esse balde tem 100 limões e 400 laranjas, certo? Qual a probabilidade a priori de eu pegar uma laranja, dado que eu meti a mão nesse balde?
A probabilidade a priori, se eu tenho 400 laranjas e 100 limões, a probabilidade seria de 80%. A gente faz o quê? A gente faz aí uma normalização para esse número 500 virar 1000, certo? Então imagina que a distribuição continua a mesma, então se eu continuo jogando laranjas e limões lá, vai chegar no momento que eu vou ter 800 laranjas e eu vou ter 200 limões. Então, probabilidade a priori de eu pegar uma laranja, 80%, probabilidade a priori de pegar um limão, 20%. Perfeito? Então, a probabilidade a priori é o que existe mais simples aqui. Então, se a gente quiser criar um classificador baseado em probabilidade a priori, seria mais ou menos eu ir para a rua e, no caso lá, detectar o gênero masculino ou feminino, entrevistar 1000 pessoas, entrevistei 1000 pessoas, dessas 1000 pessoas, 550 foram homens, 450 foram mulheres, e aí chegou uma pessoa aleatória que eu quero descobrir o sexo da pessoa, eu vou dizer o quê? Não, dado que eu entrevistei mais homens, o sexo dessa pessoa, o gênero dessa pessoa vai ser homem, ok? Ou seja, é uma classificação muito pobre, né? Então, nesse caso aí, a gente não tem muita informação para saber, por exemplo, eu não tenho o peso e a altura da pessoa para saber o gênero dessa pessoa, o que ajudaria bastante. Nesse caso aí, eu tenho muito pouca informação, né? Então, essa probabilidade a priori, ela não é muito útil não para fazer um classificador, ela separadamente, ela sozinha, mas ela pode ajudar se a gente fizer uma equação um pouco mais sofisticadazinha, né? Isso a gente vai ver logo em seguida, né? Então, como eu estou dizendo aí, o seu uso deve ser restrito apenas a casos onde não haja a presença de nenhuma outra informação relacionada à variável aleatória, ok? A gente está com informações muito pobres mesmo, aí a gente vai e usa somente isso aí, a probabilidade a priori, mas não é uma coisa que é confiável. Bom, mas aí tem uma coisa melhorzinha já, que é a probabilidade condicional. Dado que o agente obtém alguma evidência, né, ele sabe alguma coisa sobre o problema já, então essa evidência pode ser o quê? No caso, para descobrir o gênero da pessoa, essa evidência pode ser o peso da pessoa, pode ser a altura da pessoa, certo? Então, dado que a gente está querendo criar um classificador e a gente já tem uma evidência relativa à variável aleatória, certo? Que influencia, de certa forma, a variável aleatória, que tem uma correlação, o uso dessas probabilidades a priori por só não é mais recomendado e a gente vai fazer o que? O uso da probabilidade condicional. Então, essa probabilidade condicional também é chamada de probabilidade a posteriori, certo? Então, a notação dela seria essa aqui. Probabilidade de A dado B, ou seja, a probabilidade de o evento A ocorrer, dado que o evento B já ocorreu, dado que eu sei que o evento B ocorreu, certo? Então, A é o quê? É a hipótese, certo? Eu tenho o meu problema formulado, então, nesse caso, do problema de descobrir o gênero da pessoa, quais são os possíveis valores de A? Masculino e feminino. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu sei que B é o quê? A altura da pessoa. Então, dado que a altura é 1,80, qual a probabilidade dessa pessoa ser um homem? Dado que a altura é 1,80, qual a probabilidade dessa pessoa ser uma mulher? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer esse cálculo e o que resultar no valor mais alto, aí a gente vai escolher como a variável aleatória, né, final ou a classe, né? Então, por exemplo aqui, probabilidade da pessoa ter cárie igual a sim, dado que ela tem dor de dente, 80%. Ok? Então isso aqui é um exemplo simplesinho. Aí o legal disso aí é o quê? Que a gente tem essa probabilidade condicional e a gente pode quebrar essa probabilidade condicional em outras equaçõezinhas aí que a gente fica manipulando. Se a gente tem uma tabela, uma base de dados, como a gente tinha nos passados aí fica muito fácil a gente calcular cada termozinho desse. Então, uma probabilidade condicional ou a posteriori, ela pode ser escrita da seguinte forma. Probabilidade de A acontecer, a variável aleatória A acontecer, dada a evidência B, vai ser igual à probabilidade combinada, a probabilidade de A e B, sobre a probabilidade a priori de B.
ok? A gente pode também pegar a probabilidade combinada, jogar o Bzinho aqui para o outro lado, e aí a gente vai ter uma outra forma de representar isso aqui, ok? Mas se a gente não sabe essa probabilidade de A e B, A dado B, aí a gente vai tentar encontrar esses outros dois aqui para calcular justamente esse termo que a gente não tem. Bom, e para isso o que é que a gente tem? A gente tem uma base de dados. A gente foi para a rua, coletou um monte de informação e agora que a gente tem essa base de dados, a gente consegue calcular todas as probabilidades aqui. Então, a probabilidade combinada de A e B, se a gente olhar para essa tabela, a gente vai ver que a gente tem 6 registros. A probabilidade de A ser verdadeiro simultaneamente com B sendo verdadeiro também, ou seja, o cara tem cárie e o cara tem dor de dente. É o quê? A primeira amostra está cárie verdadeiro e dor de dente verdadeiro. Beleza, a gente está contando. A segunda não está, a terceira não está, a quarta não está, a quinta não está, a sexta está. Ou seja, dentre 6 registros, a gente tem 2 em que simultaneamente o cara tem cárie e tem dor de dente. Certo? Então a probabilidade de A e B, esse evento combinado, é 2 sobre 6, o número total de registros. A probabilidade a priori de B, a probabilidade a priori dele ter dor de dente, né? Dor de dente verdadeiro. Dentre os 6 registros, a gente está vendo que 3 aí tem dor de dente verdadeiro. Então a probabilidade a priori de B é 3 sobre 6. Agora eu quero saber, dado que ele tem dor de dente, qual a probabilidade dele ter cárie? Né? Então, vai ser o quê? A probabilidade de A e B, a probabilidade combinada desses dois eventos, né? Sobre a probabilidade a priori de B. A probabilidade combinada dá 2 sobre 6 e a probabilidade a priori 3 sobre 6. Né? Então, a gente calculando isso aí dá 66%. Né? Então, eu quero saber, olha, esse cara tem cárie, ele está com dor de dente. Qual a probabilidade disso acontecer? Bom, 66%. Então eu decido por dizer, olha, esse cara já tem cárie, ok? Por quê? Se eu fizer a probabilidade a priori de não há, ou seja, ele não tem cárie, dado que ele tem dor de dente, aí a gente vai calcular aqui. Vamos lá, calcular. Probabilidade de não ter cárie mais ter dor de dente. Probabilidade de não ter cárie mais ter dor de dente seria falso e verdadeiro aqui, somente a amostra número 5. Então seria 1 sobre 6. E a probabilidade de B, dor de dente, continua 3 sobre 6. Então 1 sobre 6 dividido por 3 sobre 6 dá o quê? 1 terço. Ok? Então 1 terço é menor do que 2 terços. Certo? Então a gente tem o que aí? A gente tem a probabilidade de o cara ter cárie, dado que ele tem dor de dente, maior do que a probabilidade de não ter cárie, dado que ele tem dor de dente. Então a gente vai decidir pela variável aleatória cárie verdadeiro. Ok? Bom, aí a gente já viu uma formaçãozinha legal, né, de como cada termozinho impacta no outro. E aí a gente vai ver as probabilidades combinadas aqui, né? Que é o primeiro termo aqui. Então, se a gente for fazer... Eu não sei se isso tá para essa tabela aqui, mas vamos lá. Probabilidade de B e A, né, do evento conjunto, B e A, tá? Verdadeiro, 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 verdadeiro. No total aqui, sobre 6, dá 0,11. 2 dividido por 6 dá 0,11. Acredito que não. Certo? 2 dividido por 6 dá 1 terço, que não é 0,11. Então isso aqui não se refere a essa tabela. Então isso aqui se refere a alguma outra tabela aqui que foi mostrada. Mas qual é o intuito aqui? De dizer que as probabilidades combinadas, se a gente fizer todas as possíveis combinações, eu tenho aqui a variável aleatória B, a variável aleatória A, se eu fizer os casos de não B e não A, não B e A, B e A e B e não A, se eu somar tudo, certo? Eu vou ter o quê? 100%. Ok?
Então, se eu fizer isso para esse caso aqui, probabilidade de cárie verdadeiro e dor de dente verdadeiro, mais probabilidade de, isso a combinada, né? Probabilidade de cárie falso e dor de dente verdadeiro, probabilidade de cárie verdadeiro e dor de dente falso, cárie falso e dor de dente falso, se eu somar tudo vai dar 100%, ok? Vai dar 100% aqui sobre essa tabelinha. Então, isso aqui está simplesmente enfatizando essa informação. Perfeito? Bom, mas aí a gente chega no cara que é a cereja, que é, na verdade, o alicerce de toda essa teoria de probabilidade para a classificação para aprendizagem de máquina, que é o que? O teorema de Bayes. Certo? Existe uma teoria, que essa teoria é a seguinte: se a gente tiver o conjunto de informações total sobre um problema, se a gente quer detectar a face de uma pessoa e a gente tem todas as possíveis imagens dessa pessoa, o teorema de Bayes é uma coisa, certo? Ou o classificador de Bayes, o classificador bayesiano, ele é o cara que vai resultar no máximo acerto possível ou no mínimo erro possível, né? De forma conversely. Né? Então, nesse caso aí, o teorema de Bayes, ele é tipo o padrão ouro dentre os classificadores, caso a gente tenha todas as informações possíveis, certo? O que não é uma realidade, a gente nunca tem um problema que tem todas as informações possíveis, vai sempre chegar coisa nova, ok? Mas existe essa teoria entre os estatísticos. Bom, aí o teorema de Bayes, ele é isso aqui, probabilidade de B dado A, é a probabilidade de A dado B, vezes a probabilidade de B a priori, só a probabilidade de A priori. Ok? Então, nesse caso aqui, a gente pode deduzir esse cara. Né? A gente já sabe o quê? Probabilidade de B e A é igual a probabilidade de B dado A, vezes a probabilidade de A. Perfeito? Isso a gente já sabia, a gente viu no slide anterior. Só que a probabilidade de B e A, a probabilidade combinada desses eventos, isso aqui pode ser a ordem, não importa. Probabilidade de B e A é igual a probabilidade de A e B, certo? Então a gente pode fazer também probabilidade de A dado B vezes a probabilidade de B a priori. Ok? Então a gente tem o quê? Isso aqui é igual a isso aqui. Então, se a gente quer, por exemplo, a probabilidade de B dado A, a gente vai ter o quê? Probabilidade de B dado A vai ser a probabilidade de A dado B vezes a probabilidade de B a priori, e a gente passa essa probabilidade de A priori aqui para baixo, desse segundo, da parte direita da equação, e aí a gente vai ter o teorema de Bayes. E a gente acabou de deduzir o teorema de Bayes, que é muito simples. Não é? Então, esse teorema de Bayes, por si só, já é um classificador. Okay? E já é um classificador, vamos dizer assim, de certa forma respeitável. Isso aqui a gente já pode usar como, dado uma base de dados confiável, a gente já pode usar isso aqui como um classificadorzinho da gente. Perfeito? Então, vocês acabaram de ser introduzidos ao teorema de Bayes, e aí a gente vai usar esse cara. Certo? Então, agora a gente chegou numa parte que é uma parte que é bem interessante, que vai exigir de vocês o seguinte: vocês têm que ter capacidade interpretativa do problema, ok? Então essa capacidade interpretativa do problema só tem um caminho para a gente conseguir isso aí, praticando. Então vamos lá, quando uma pessoa está gripada, eu vou chamar a gripe do evento da variável B, ok? Quando está gripada, 80% das vezes tem temperatura alta. Ok? Ou seja, a gente pode dizer isso aqui, a temperatura alta é a probabilidade de ter temperatura alta, dado que ela está gripada, é o que? 80%. Isso é outra forma de a gente chamar essa sentença que a gente teve aqui logo no começo. Então, quando eu falei para vocês em termos de interpretabilidade, é você jogar uma sentença em português, interpretar esse negócio para criar uma equaçãozinha, né,
probabilística. Então, quando uma pessoa está gripada, é o quê? É a evidência, né? A evidência é que ela está gripada, certo? 80% das vezes tem temperatura alta. Então, a probabilidade de ter temperatura alta, dado que ela está gripada, é 80%. Acabamos de fazer a primeira interpretaçãozinha da gente. Perfeito? Bom, aí vamos lá. Aí foi feita uma entrevista com um monte de pessoas na rua, certo? Supondo que dessa entrevista, 1 em 10 mil pessoas fique gripada. Ou seja, a probabilidade a priori de B é 0,0001. Ok? De 10 mil pessoas que foram perguntadas, uma estava gripada. Aí foi feita outra pesquisa. 1 em 1000 pessoas tem a temperatura alta, certo? A probabilidade a priori de ter temperatura alta é o quê? 1 em 1000, 0,001. Ok? Então a gente acabou de conseguir as probabilidades a priori desses eventos, certo? Então vamos lá, a pergunta é: supondo que você esteja com temperatura alta, ou seja, eu estou com temperatura alta, qual a probabilidade de eu estar gripado? Aí eu vou fazer o quê? Probabilidade de B é a gripe, supondo que está com temperatura alta, a temperatura alta é a evidência, ou seja, probabilidade de B dado A, probabilidade de B ocorrer dada a evidência A, é a probabilidade de A dada a evidência B, vezes a probabilidade de B a priori sobre a probabilidade de A a priori. Ok? Só que lá na frente, logo no comecinho, a gente já tinha probabilidade condicional, probabilidade de A dado B. Porque foi dado para a gente aqui. Quando uma pessoa está gripada, 80% das vezes tem temperatura alta. Ou seja, a probabilidade de ter temperatura alta, dado que ela está gripada, é 80%. Então, esse primeiro termo aqui a gente já tem. E a gente acabou de calcular também as probabilidades a priori. Ok? Então, a gente já tem a resposta aqui. A gente pode calcular a resposta aqui. Então, 0,8 vezes 0,0001 sobre 0,001. Calculando isso aqui, supondo que o cara tem temperatura alta, qual a probabilidade de estar gripado? 0,08. Ok? Então a probabilidade dele estar gripado, porque está com temperatura alta, é 8%. Perfeito? Então isso aí dá uma probabilidade muito baixa. Aí a gente vai ter que fazer o quê? Probabilidade de ter temperatura alta, probabilidade que a evidência temperatura alta é verdadeiro, para a probabilidade dele não estar gripado. Então, probabilidade de não B, dado que A é verdadeiro. Ok? E aí a gente calcula um e outro. Calculando um e outro, a gente pega o que tiver o maior valor, certo? Lembrando que nesse caso agora, a gente não tem probabilidade de não B dado A ser, no caso aqui, 92%, que é o complemento. Não necessariamente vai ser o complemento, certo? Então a gente vai ver isso mais na frente aqui, alguns exemplos onde isso também acontece. Então não se apeguem a isso. Bom, aí tem outro carinha aqui que eu acho bem legal, que é o do uso do teorema de Bayes para a gente exercitar a interpretação. Então vamos lá. Esse segundo exemplo, a gente vai ter que pensar um pouquinho mais. Vamos lá. Em Recife existem duas companhias de táxi. A companhia de táxi que usa carros amarelos e a companhia de táxi que usa carros brancos. Aconteceu um atropelamento, né? E aí vai toda aquela história de investigação da polícia e tal. Aconteceu um atropelamento com fuga do motorista. Certo? Aí no local do ocorrido lá, tinha uma testemunha ocular que declarou, está convicto, ó, tenho certeza que o táxi envolvido no acidente era branco. Ok? Então ela chegou e disse isso. Então, por ela dizer isso, a polícia, que não é leviana, vamos dizer assim, vai tentar saber se esse cara se o táxi de fato era branco ou não, certo? Ou seja, a probabilidade de a testemunha estar certa, né? A gente tem a seguinte informação, né? A gente tem a frota de táxis amarelos no Recife, que é a probabilidade a priori de ser amarela 0,9,
e a gente tem a probabilidade de ser branco, que é 0,1, ou seja, tem 90% de táxis amarelos e 10% de táxis brancos. Ok? Bom, a gente tem a opinião de especialistas que afirmam que, devido ao tempo nebuloso na hora do acidente, a testemunha tenha 75% de chance de ter identificado corretamente o táxi. Ok? Então, o tempo estava nebuloso, aí o especialista disse, opa, olha, essa pessoa tem 75% de chance de ter acertado. Ok? Aí, beleza, isso é outra informação. Então, qual a chance de a testemunha, de fato, estar certa nesse caso? Bom, aí agora a gente vai ter que usar um pouquinho o tutano para interpretar isso legal, certo? Eu vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui para a gente ir fazer isso aqui agora, certo? Então, vamos lá. Probabilidade de A... Deixa eu aumentar isso aqui. Probabilidade de A, a gente viu, é o quê? 0,9. Probabilidade de B vai ser 0,1. Especialistas afirmam que, devido ao tempo nebuloso, a testemunha tenha 75% de chance de ter identificado o carro corretamente. Isso é outra informação, certo? Aí vamos ver aqui o que é que a gente convencionou. Probabilidade do carro ser amarelo é probabilidade de ser A, probabilidade de carro ser branco é probabilidade de ser B, certo? Probabilidade da testemunha dizer que viu o carro amarelo. Probabilidade da testemunha dizer que viu o carro branco, certo? Então vamos lá. A probabilidade de a testemunha dizer que viu o carro branco é a seguinte. Probabilidade, vamos lá, TA, probabilidade de TA. Bom, a probabilidade de dizer que ter visto o carro branco, dado que vamos assumir que a gente tem 1000 táxis na cidade de Recife. Desses 1000 táxis, 900 são amarelos e 100 são brancos, certo? Qual a probabilidade de dizer que viu o carro branco? Carro amarelo, desculpa, certo? A probabilidade de dizer que viu o carro amarelo é a probabilidade de ela ter, nesses 900 carros que a gente viu, 900 vezes 0,75, ou seja, ela acertou 75% dos carros brancos, e ela pode fazer o que também? Errar os carros brancos. Certo? Ela pode o quê? Se ela tem 75% de acerto no carro branco, desculpa, a gente está vendo amarelo. Então, ela pode ter 75% no carro amarelo e vai ter o quê? 25% de erro, né? Que é o que sobra aqui dos 75% que o especialista falou. 25%, 0,25 vezes 100. Perfeito? Então, essa é a probabilidade dela ter visto o carro amarelo. Probabilidade dela dizer que viu o carro amarelo, certo? E a probabilidade dela dizer que viu um carro branco vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao erro, caso ela tenha visto um carro amarelo, então vai ser 0,25%, que é o erro, vezes 900, mais 0,75 vezes a quantidade de carro branco. Ok? Então vamos calcular esse negócio aqui. Deixa eu usar o celular aqui para calcular. Probabilidade de ela dizer que viu um carro branco vai ser o quê? Probabilidade de dizer que viu um carro branco vai ser igual a 900 vezes 0,75
675 mais 25% vezes 100, então a probabilidade de dizer que vinha um carro branco é 700 dentre 1000 carros que a gente convencionou aqui, que dá igual a 0,7. Ok? Probabilidade de dizer que vinha um carro branco vai ser o quê? 0,25 vezes 900, 0,25 vezes 900, dá igual ao quê? 225, mais 0,75 vezes 100, 75. Então dá o quê? 300 sobre 1000, que dá igual ao quê? 0,3. Perfeito? Bom, a coisa começa a se desenhar e começa a ficar mais simples agora, né? O que é que eu quero? Qual a chance de a testemunha estar certa? Ela disse o que aqui? Deixa eu lembrar. Houve um atropelamento, uma testemunha ocular declarou estar certa de que o carro envolvido no acidente era um carro branco. Certo? Então, o que é que eu estou perguntando? Probabilidade de o carro ser branco, dado que a testemunha disse que era branco. Ok? Então, pronto. Acabou de descobrir o que é que a gente quer calcular aí. A gente quer calcular isso aí. Certo? E qual é a forma que a gente tem que usar agora? Probabilidade de ser branco, dado que... Probabilidade de dizer que é branco, dado que o carro é branco, vezes a probabilidade a priori. Probabilidade a priori de o carro ser branco, dividido por probabilidade a priori de ela ter dito que o carro é branco. Bom, acabamos de montar a equaçãozinha que a gente vai resolver agora, certo? Então, continuando aqui, isso é igual a... Vamos lá. Probabilidade do táxi ser branco, de ter dito branco, dado que o carro é branco, ou seja, probabilidade de dizer que é branco, dado que o carro é branco, é o que aí? Vamos pensar. Táxi branco, dado que o carro é branco. Vamos deixar isso um pouquinho para depois. Vamos lá. Probabilidade de carro ser branco é 0,1, certo? Isso aqui eu vou colocar aqui vezes isso, certo? E aí a gente vai ter probabilidade do carro, probabilidade da testemunha ter dito branco, que é o que a gente calculou aqui, dá 0,3. 0,3. Bom, a probabilidade de dizer que o carro é branco, dado que o carro é branco, é o quê? Isso é o acerto da testemunha, que é 75%. 0,75. E aí eu vou usar de novo minha calculadorinha aqui. 0,75 vezes 0,1 dá igual a 0,07 dividido por 0,3. Então isso aqui dá o quê? 23%. Certo? Bom, isso é confiável? Não. Então o que é que a polícia vai fazer? Vai descartar a opinião da testemunha. Certo? Bom, o cálculo está aqui. Deixa eu só ver se bate com o que eu acabei de fazer, né? Que eu fiz de cabeça agora. Então, 0,75 vezes 0,1 dividido por 0,3. Bom, o meu cálculo disso aqui, que é exatamente o mesmo, deu 0,23, mas aqui está dando 0,25. Ok? Então aqui está
novamente a explicação. Eu quis fazer de uma forma um pouco mais pensando com vocês aqui, certo? Mas aqui está a explicação. A conta deu 0,25 aqui, a conta deu 0,23 no meu, eu não sei porque deu isso, mas deixa eu fazer de novo. 0,75 vezes 0,1, 0,075, dividido por 0,3, 0,25. Bom, foi um cálculo errado meu aqui, certo? Na anterior. Tá tudo igual, foi um cálculo errado meu anterior. Bom, perfeito, pessoal. Então é isso aí. Vê que nesse segundo exemplo aí, a gente já perdeu um tempinho já tentando interpretar o problema. Foi mais difícil interpretar o problema, certo? Então, nesse caso aqui, tudo indicava que, dado que a testemunha disse que era branco, pô, cara, vai ser branco, certo? Mas aí, quando a polícia fez todos os cálculos, né, o pessoal de estatística da polícia fez todos os cálculos lá, olhou e disse assim, opa, a chance desse cara, dessa testemunha, estar dizendo a coisa certa é 25%, ou seja, não é confiável, vamos descartar essa testemunha. Perfeito? Então, pronto, esse é um exemplo bem interessante. E aí a gente chega no caso do teorema de Bayes. A gente acabou de usar o teorema de Bayes. A gente vai usar o teorema de Bayes com evento conjunto. Evento conjunto é o quê? A gente tem várias características, vários atributos, certo? Várias evidências. Então, com base em várias evidências, a gente vai saber como é que a gente aplica tudo isso ao teorema de Bayes. Então, como é que a gente vai calcular a probabilidade de x dado c, dado que x representa um evento conjunto, certo? x1 e x2 e por aí vai até xn, certo? Então, a probabilidade de x dado c vai ser igual à probabilidade de x1 e x2 e x3 até xn dado c, ok? Então, a gente tem que, teoricamente, supor a hipótese de independência entre os atributos, ou seja, um atributo não influencia o outro. Então, se a gente tem essa hipótese de independência entre os atributos satisfeita, a gente vai dizer o quê? Probabilidade de x1 dado c, vezes a probabilidade de x2 dado c, vezes a probabilidade de xn dado c, certo? E aí a gente tem o cálculozinho do teorema de Bayes com evento conjunto, ok? Bom, isso se resume a essa equaçãozinha aqui, certo? Bom, está muito alto nível aqui, a gente vai fazer esse negócio na prática com essa base de dados aqui. Então vamos lá. A gente tem esse banco de dados e o evento x, certo? Então a gente vai ter que definir a classe, a variável aleatória do seguinte evento. O evento é o quê? Idade menor ou igual a 30, renda média, o cara é estudante e o crédito é bom, ok? Dadas essas condições aqui conjuntas, eu quero saber se o indivíduo vai comprar ou não o computador, ok? Então, é isso que eu quero saber, é isso que uma operadora de crédito vai usar para decidir se você compra ou não o computador. Então, vamos lá. Dada essa fórmula aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o cálculo para probabilidade de idade. Inicialmente, a gente pode separar nesse cálculo. Probabilidade de idade menor ou igual a 30, dado que ele compra, né? E probabilidade menor ou igual a 30, dado que ele não compra. E aí a gente tem o primeiro termozinho da equação da gente. Probabilidade de renda média, dado que compra, e probabilidade de renda média, dado que não compra. E aí a gente tem o segundo termo, probabilidade de estudante, sim, dado que ele compra, e probabilidade de estudante, sim, dado que ele não compra, crédito bom, dado que ele compra, e crédito bom, dado que ele não compra. Então a gente fez todas as probabilidades aqui para o dado que ele compra, está aqui, está aqui, está aqui e está aqui, certo? Então, perfeito, a gente acabou de calcular todas as probabilidades. Aí a gente quer o quê? A probabilidade de x, o evento conjunto, tudinho, certo? Dado que compra. Então, qual é essa probabilidade? Vai ser tudo aqui multiplicado. 0,22 vezes 0,44 vezes 0,667 vezes
0.667. Está aqui, 0.44. 0.044. O mesmo a gente vai fazer para o caso em que ele não compra, 0.019. Perfeito? Nesse caso agora, beleza, a gente calculou a probabilidade de X dado que compra igual a sim, probabilidade de X dado que compra igual a não. A gente obteve o quê? A gente obteve o primeiro termo no teorema de Bayes. A gente obteve esse termozinho aqui, ó. Probabilidade de A dado B. Certo? O que a gente quer saber é a probabilidade. Pronto, a gente obteve a probabilidade de X, que é o evento conjunto, dado compra sim, X, que é o evento conjunto, dado compra não. Certo? A gente vai ter essa probabilidade de B também. Certo? A probabilidade de B vai ser a probabilidade a priori de compra sim, probabilidade a priori de compra não. Então a gente conseguiu ter o quê? A gente conseguiu ter esses dois caras. Certo? Esses dois caras a gente conseguiu ter. E aí a gente vai ter que ter mais o que para calcular a probabilidade de comprar, dado o evento conjunto, que é o que a gente quer. Certo? A gente vai fazer, vamos lá, vai fazer, pronto, o cálculo daquela segunda parte da equação é o que? Probabilidade de X, dado que compra sim, vezes a probabilidade de compra sim, probabilidade de X, dado que compra não, vezes a probabilidade de compra não, probabilidade a priori de compra não, e a gente obteve aqui, ó, probabilidade de X, dado que compra sim, deu 0.028, e probabilidade de X, dado que compra não, deu 0.07, certo? E aí, a probabilidade de comprar dado X, compra sim dado X, vai ser igual a esse valor aqui, certo? Se a gente for olhar para o teorema de Bayes, sobre a probabilidade de X, certo? Sobre a probabilidade a priori de X. Só que a gente não consegue, nesse caso aqui, vai ser difícil calcular essa probabilidade a priori de X, a probabilidade a priori do evento conjunto, ok? Então, nesse caso aqui, o denominador do teorema de Bayes vai ser igual para esses dois casos, para compra sim e para compra não. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente descartar esse cara, certo? Porque ele vai ter a mesma influência nas duas equações. Então, dado esse evento conjunto, eu pergunto, a gente compra ou não compra? Compra, porque a probabilidade maior que deu aqui foi de comprar, 0.028. Perfeito? Então a gente decide por comprar o computador. Tranquilo? Então, deu mais ou menos o seguinte caso aqui. Probabilidade de B dado A, deu isso aqui, né? B verdadeiro, dado A, e probabilidade de não B dado A também. Em ambos os casos, eu tenho uma probabilidade de A aqui embaixo. Então, por isso eu cortei essa probabilidade de A. Né? No caso, seria a probabilidade de X lá. Então, a gente cortou esse cara, certo? Isso não teve nenhuma influência no resultado final de quem seria maior ou menor naquele caso. Ok? Bom, aí a gente acabou de ver o teorema de Bayes um pouco mais sofisticado, trabalhando com evento conjunto. Né? Mas aí a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer redes bayesianas. Né? Aí a gente já está trabalhando com teorema de Bayes, só que com influência causal. Né? Uma variável aleatória influencia a outra variável aleatória. Ou seja, para isso aí, a gente consegue montar um esqueminha de gráficos, de grafo, na verdade, né? Um grafo acíclico, onde existe a influência causal de um evento no outro, ok? Então, nesse caso, a gente vai ter o quê? Uma estrutura de dados para representar as dependências entre variáveis e fornecer uma especificação concisa de qualquer distribuição de probabilidade conjunta total. A gente vai conseguir ver o todo. Então, a gente vai ter o quê? Um conjunto de nós, um para cada variável aleatória. Vai ter o grafo direcionado, como eu falei, acíclico, né? A gente vai ter setas. E cada nó tem uma distribuição condicional que quantifica o efeito dos pais sobre o nó. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um pai que vai, de certa forma, influenciar o filho. Né?
Então, no caso mais simples, a distribuição condicional é representada como uma tabela de probabilidade condicional. Ou seja, a gente vai trabalhar com essas tabelas de probabilidades condicionais aqui, dada uma distribuição sobre xi para cada combinação de valores dos pais, certo? Eu tenho uma variável aleatória xi e eu quero ter, e a gente vai ter, na verdade, né, isso aí para cada valor dos pais. Então, o esquema seria mais ou menos esse aqui. Essa seria a topologia de uma rede bayesiana. Então, eu tenho o quê? X1 vai ser o quê? Histórico de fumo. X2 vai ser bronquite crônica. Câncer de pulmão vai ser X3. Fadiga, X4. X5 vai ser alguma massa vista no pulmão da pessoa através de um raio-x. Certo? Então, a gente está vendo que o histórico de fumo influencia na bronquite crônica e influencia também no câncer de pulmão. Ok? A gente está vendo que a fadiga é influenciada diretamente pela bronquite crônica e diretamente pelo câncer de pulmão. Ok? Indiretamente, ela é influenciada pelo histórico de fumo. Ok? Mas isso a gente não leva em consideração nos cálculos, né? Porque isso está incorporado nas variáveis aleatórias bronquite crônica e câncer de pulmão. Massa vista no raio-x simplesmente é influenciada por X3, que é câncer de pulmão. Ok? Então, vamos lá. Aí a gente vai para um exemplozinho prático aqui. Eu estou no trabalho, meu vizinho John vai me ligar dizendo, opa, tem um alarme, teu alarme está tocando. Ok? Mas Mary, que é outra vizinha, certo? Não liga. Então, algumas vezes esse alarme é ativado por pequenos terremotos. Aí eu vou ficar pensando, opa, tem um assaltante na minha casa, tem um ladrão na minha casa, certo? Por quê? Porque meu vizinho John ligou, Mary não ligou, certo? E às vezes o alarme é ativado por pequeno terremoto, então, opa, não sei se eu vou para casa ou não sei se é um assaltante ou simplesmente foi um pequeno terremoto. Quais são as variáveis? Quais são os nozinhos da rede bayesiana nesse caso aqui? Assaltante, né? Terremoto, alarme, John liga e Mary liga. Ok? Então, a topologia da rede vai refletir o conhecimento causal, certo? Vai refletir o que é que afeta cada um dessas variáveis. Ok? Então, o que é que afeta o alarme? Se a gente for pensar assim, antes de eu ver a rede que vai estar no próximo slide, a gente vai ver que, olha, o que é que afeta o alarme? O alarme é afetado por ladrão ou, se não, pequenos terremotos. Ou grandes terremotos, né? E se o alarme toca, John pode ligar e Mary também pode ligar, certo? Então o fato de John ligar e Mary ligar depende de quê? Do alarme tocar. Perfeito? Então acabamos de montar a rede bayesiana da gente. A topologia da rede está montada. Então a topologia está montada aqui. Perfeito? E aí a gente tem os caras que não são afetados por ninguém, que são o quê? Terremotos e ladrão, tem o quê? Simplesmente a probabilidade a priori. Então a probabilidade a priori de acontecer um roubo, sei lá, na região em que o indivíduo mora é 0,01. Ok? A probabilidade de acontecer um terremoto nessa região é 0,02. Ok? Mas aí a gente vai para o alarme. Dado que tem um ladrão e dado que tem um terremoto, ou seja, teve um caso atípico lá em que o ladrão estava na casa do indivíduo e teve um terremoto na mesma hora. Então, qual a probabilidade de o alarme tocar, dadas essas duas evidências? 95%, ou seja, o alarme não é perfeito. Ok? Qual a probabilidade de o alarme tocar, dado que tem um ladrão, mas não teve o terremoto? 94%. Qual a probabilidade de o alarme tocar, dado que não tem ladrão, mas teve um terremoto? 29%. E qual a probabilidade de o alarme tocar sem nada? 0,01%. Ok? Então, vamos lá. Aí tá aqui essa topologia, certo? Então, vamos lá. Probabilidade de John
ligar, dado que o alarme tocou, é o quê? 90% das chances, das vezes que o alarme toca, John vai ligar, certo? E 5% das vezes que o alarme não toca, que o alarme toca, John não liga. Ok? Probabilidade de Mary ligar, dado que o alarme tocou, 70%. Probabilidade de Mary ligar, dado que o alarme não tocou, 0,1%. Ok? E aí a gente acabou de fazer a rede bayesianazinha da gente. Perfeito? E aí, com base em todas essas informações, aí eu vou dizer, olha, teve um assaltante na sua casa, não teve um terremoto, o alarme ligou, o alarme tocou e John ligou. Eu quero decidir alguma coisa então agora, certo? Você vai em casa ou não vai em casa, né? Então, roubos e terremotos aqui, olhando para a figura, afetam diretamente a probabilidade de o alarme tocar, tá aqui. O fato de João e Maria telefonarem, bom, era Mary e eu botei Maria aqui. O fato de John e Mary telefonarem só depende do alarme, ok? Desse modo, a rede representa nossas suposições de que eles não percebem qualquer roubo diretamente. Eles não sabem se está um roubo ou não. Eles simplesmente ouvem um alarme. Não notam terremotos também e não verificam antes de ligar. Eles simplesmente ouvem um alarme e ligam. Ok? Então tá aí a rede bayesiana da gente. Bom, aí tem outro exemplozinho que aí a gente vai ver na prática, certo? O cálculo desse negócio aqui. A gente tem a vida na faculdade. C, a gente não tem nada influenciando o C, né? Então C a gente vai ter somente o quê? A probabilidade a priori. Então, C, você ingressou na faculdade. S, você vai estudar. Ou seja, dado que você ingressou na faculdade, você vai estudar ou não, né? Então, S já está sendo influenciada por C. P também está sendo influenciada por C, ou seja, P você vai frequentar ou não festas. E está sendo influenciada por S e P. E F está sendo influenciado por P. Ok? Então vamos lá. Bom, para a gente saber, dada uma circunstância, né, dado um evento conjunto, a gente vai fazer uma pergunta agora, certo? Então, a gente tem essas informações de probabilidades, né, condicionais, as tabelas de probabilidades condicionais. Então, a gente tendo essas tabelas, eu vou fazer alguma pergunta, né? Então, eu estou aqui com minhas tabelas, certo? Probabilidade a priori de C, 0,2. Probabilidade de C ser verdadeiro e você estudar, 0,8. Probabilidade de C ser falso e você estudar, 0,2, ou seja, a probabilidade de você não ingressou na faculdade e estudar é 0,2, certo? E aí tem a probabilidade de C ser verdadeiro e você ir para festas, 0,6, ou seja, se você ingressou na faculdade, a probabilidade de ir para festa já é pequena, 0,6. Probabilidade de C ser falso e você ir para festa é 0,5, ok? Ou seja, se você ingressou na faculdade, não ingressou na faculdade, tua probabilidade de ir para a festa na verdade é menor, porque você vai continuar estudando, né? Vai se esforçar mais para estudar. Então, bom, isso é uma coisa que eu acabei de pensar agora, não reflete a realidade necessariamente. Vê que o E está sendo afetado por S e P, ok? Então a tabela de probabilidade condicional de E vai ter que levar em consideração todas as possíveis evidências, todas as possíveis combinações de valores de S e P, ok? Então a gente tem aqui a probabilidade de E, dado que S é verdadeiro, P verdadeiro, S verdadeiro, P falso, S falso, P verdadeiro, S falso, P falso. E tá aqui é TPC para o E. E por fim está a probabilidade para o F, que é simplesmente afetado por P, perfeito? Então vamos lá. Bom, não era legal ter essa aqui já respondido não, mas a gente vai ver. Então, o evento seria o seguinte: eu estudei muito, eu me diverti, ou seja, eu fui para festas, certo? Enquanto eu estava na faculdade. A faculdade é verdadeiro, ok? Então, eu estudei é verdadeiro, F vai ser verdadeiro também, eu estava na faculdade, C é verdadeiro,
E sabemos que a gente foi bem sucedido nos exames. Aí eu quero saber, eu fui para festas ou não? F é o que aqui? F é se divertir, né? E ir para festas é P, eu confundi aqui, certo? Então vamos calcular esse negócio aqui. O cálculo disso aqui é simplesmente o produtório de cada X dado o evento, ok? Então, nos casos aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter que ser, perfeito, entrei na faculdade, certo? Então a probabilidade de C entrar na faculdade está aqui, vezes a probabilidade de S, eu estudei muito, a probabilidade de S ser verdadeiro, dado que eu entrei na faculdade, isso eu sei também, a probabilidade de P ser verdadeiro, quem é P aqui? Frequentar festas, está dizendo aqui, Bom, eu estou fazendo a probabilidade de P, de frequentar festa, ser verdadeiro também, certo? Eu vou calcular P verdadeiro e P falso, porque é o que eu quero saber. Então, a probabilidade de P ser verdadeiro, dado que C também é verdadeiro, a probabilidade de E ser verdadeiro, né? Fui bem sucedido nos exames, E vai depender de S e P, então, probabilidade de E dado S e P, vezes a probabilidade de F dado P, ok? Então calculei aqui para o caso em que eu fui para festas, para o caso em que P é verdadeiro. Então, se eu olhar para essas probabilidades aqui, certo? Eu peguei probabilidade de C 0,2, perfeito, ele entrou na faculdade. Probabilidade de S dado C, probabilidade de S dado C é 0,8, está aqui 0,8. Probabilidade de P dado C, P é frequentar festas, probabilidade de P dado C é 0,6, está aqui 0,6, certo? E aí 0,6, 0,9, e no fim deu esse valor aqui, 0,05184. Então, eu tenho 5% de chances de ir para festas, perfeito? Dada todas essas condições, eu tenho 5% de chance de ir para festas. Agora eu quero saber, qual a minha probabilidade de não ir para festas? Eu vou usar tudo aqui, o mesmo, nada mudou, certo? Só vou mudar o que? A variável aleatória. A variável aleatória é P. Então, probabilidade de C continua aqui 0,2, 0,8 probabilidade de S dado C, probabilidade de não P dado C. Então, probabilidade de não P dado C, deixa eu ver aqui, probabilidade de não P dado C. Você entrou na faculdade, onde é que está esse negócio aqui? Tá aqui. Probabilidade de P dado C é 0,6. A probabilidade de não P dado C, consequentemente, vai ser 0,4. Ok? Então está aqui 0,4, certo? Probabilidade de E dado S e não P vai ser o quê? Probabilidade de S... Não, probabilidade de E. Probabilidade de E dado S verdadeiro e não P, S verdadeiro e não P, dá 0,9, está aqui 0,9, certo? E a probabilidade de F dado não P, probabilidade de F dado não P, 0,7, está aqui, ok? Então depois de calcular tudo aqui, eu vi que eu tenho 5% de chance de ir para festas e tenho 4% de chance de não ir para festas, perfeito? Então aqui a rede bayesiana da gente acabou de dizer isso aqui. Dado que eu tenho esse evento complexo conjunto, qual a probabilidade de uma variável aleatória acontecer, vai estar aqui. Eu poderia ter escolhido qualquer uma dessas. S, F, E, poderia ter escolhido qualquer combinação.
ok? E aí a gente vai ter a decisão da gente, ok? Bom, isso é bastante utilizado, por exemplo, na área médica, né? A gente viu aqui que a gente tem esse caso aqui do histórico de... Se o cara quer saber se tem fadiga ou não, quer saber se tem câncer de pulmão ou não, isso é bastante usado, ok? Na área médica. Bom, pessoal, é isso aí.